A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está fazendo a leitura da palavra de Deus em Mateus, capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Amém? Amém, irmãos? A paz. Qual é o segredo da felicidade? Esse é o tema da nossa meditação hoje. O caminho para a felicidade. Qual é o caminho para a felicidade? Irmãos, no domingo, nós estávamos em casa quando recebemos o telefonema da dona Matilde. A nossa irmã Matilde é membro da nossa igreja, vinda de São Paulo, mas agora ela se mudou para Mogi Guaçu. E ela então me disse: pastor, eu ouvi a homenagem que o senhor fez para a dona Jacira no dia do seu sepultamento. E disse: eu quero uma mensagem igualzinha no dia do meu sepultamento. Eu disse para ela: eu até posso fazer, mas eu quero fazer para a senhora uma homenagem para a senhora viva, porque nós temos que prestar homenagens àqueles que ainda vivem. E a dona Matilde é uma senhora que tem inúmeros problemas na sua vida. Tem problemas de saúde, porque já é uma senhora de idade. Tem problemas na família, com os filhos, com os netos. Você deve estar dizendo: mas qual senhora de idade que não tem problemas de saúde e nem tem problemas na família? A grande maioria, se não todas. Mas eu gostaria de destacar a dona Matilde, por quê? Porque ao longo da nossa convivência, nunca vi a nossa irmã dona Matilde triste. Ela está sempre feliz, sempre alegre, independentemente das circunstâncias e das adversidades que ela enfrenta na sua vida. Ela tem inúmeros problemas, mas nenhum problema é capaz de tirar a sua alegria e a sua felicidade. Por isso, nós vamos falar sobre a felicidade. Felicidade, meu amado irmão, segundo o próprio Senhor Jesus, ela não vem na tua casa e não bate na tua porta. A felicidade é um longo caminho a ser percorrido. Você tem que tomar a estrada da felicidade. E Jesus inicia o seu sermão do monte falando: bem-aventurado. Bem-aventurado significa bem-sucedido, significa vitorioso, abençoado, significa feliz. E Jesus vai mostrar aqui o caminho para a felicidade. Primeira coisa, Jesus Cristo vai dizer: bem-aventurados humildes de espírito. Se você quer ser feliz, você tem que ser humilde de espírito. Você tem que ser humilde. A felicidade, ela só pode ser obtida por aquele que é humilde. Muitos pensam que ser feliz é ter um carro bonito na garagem ou desfilar pelas ruas da cidade com esse carro. É ter muito dinheiro, é ser famoso, é ser poderoso. Nada disso vai levar a pessoa à felicidade. Você nunca vai obter felicidade se buscar essas coisas mundanas e essas coisas passageiras. Se você lutar para ter tudo isso e não conseguir, você vai ficar frustrado. Mas se um dia você tiver lá
a sorte ou o azar de ficar rico, famoso e poderoso, quando você chegar ao topo, você vai ver que aquilo não vai trazer a você felicidade. Felicidade é ter humildade. E de acordo com o Senhor Jesus Cristo, humildade aqui não é você se vestir de maneira esfarrapada, ou ser pobre, ou ser humilhado e ficar quieto. Humildade é um espírito, humildes de espírito. A humildade é um espírito. A humildade, ela está dentro de nós. É uma opção de vida. E humildade significa ter a mente aberta, ter o espírito pronto. E o que é ter a mente aberta? É ter a mente aberta para crescer. Porque só seremos grandes se crescermos. Mas nunca veremos de crescer se pensarmos que somos grandes o suficiente e não podemos crescer. A humildade é uma característica dos grandes. O arrogante, aquele que se diz grande, nunca vai crescer e por isso nunca vai ser de fato grande. Mas o humilde é aquele que tem o espírito aberto para crescer. A mente aberta, o espírito aberto para ouvir. Porque só aquele que sabe ouvir vai ter o que falar aos outros. Isso é humildade, é saber ouvir. O que é humildade? É estar pronto para aprender, porque só estaremos aptos para ensinar se estivermos sempre dispostos a aprender. Devemos ter a mente aberta para servir, para obedecer e para trabalhar. São os requisitos do servo. E só aquele que serve está apto para liderar, para estar à frente de uma casa, de uma igreja, de um negócio, de uma cidade ou até mesmo de um país. E é o que falta no mundo. Humildade. Humildade é aprender a depender de Deus. Porque aquele que se julga autossuficiente, ele vai ser sempre pobre, sempre miserável, sempre infeliz, como aquela igreja, a igreja de Laodiceia. Mas aquele que aprende a depender de Deus, ele vai ser grande, nada lhe faltará, porque a nossa suficiência vem de Deus. Por isso é necessário humildade para obter felicidade. E não há felicidade maior do que o crescimento, do que ouvir, do que poder falar, do que aprender e do que poder ensinar, do que servir para ser usado por Deus para guiar um povo. Porque é dos humildes que é o reino dos céus. E o reino dos céus não é bebida, não é comida, mas paz, alegria e justiça no Espírito Santo. Se você quer ser feliz, então tenha humildade e se renda ao Rei dos Reis para pertencer a esse reino, que não é deste mundo, não está aqui nem acolá, mas está dentro de nós.
Jesus Cristo vai dizer ainda: ter felicidade não significa ter uma vida isenta de adversidades e tribulações. Muita gente que acha o seguinte: eu sou feliz, não acontece nada na minha vida. E há muitos evangelhos falsos prometendo uma vida próspera, uma vida sem doença, sem tribulação nessa terra. Mas ser feliz de acordo com o Senhor Jesus não significa deixar de chorar. Nesse mundo nós choramos, o próprio Senhor Jesus chorou. Mas ele diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Isso é felicidade. É viver, mesmo em dias de choro, mesmo em dias de pranto, recebendo o consolo do Consolador, o doce Espírito Santo, aquele que está junto de nós, aquele que está dentro de nós, para nos assistir nas nossas fraquezas, para nos consolar e para nos enxugar toda lágrima. Sabendo que o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Ser feliz é ter o consolo do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus. O que é ser feliz? Ser feliz é esperar com mansidão a herança que o Senhor tem reservado a cada um de nós. Afinal de contas, bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra. Para ser feliz, você não precisa fazer inúmeros protestos, você não precisa entrar numa guerra e conquistar um país. Basta você esperar com paciência, com mansidão, o trabalho de Deus na sua vida. E Deus vai acrescentando a cada dia, porque aquele que busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas as coisas vos serão acrescentadas. Ele não precisa andar ansioso, nem preocupado com coisa alguma. Mas ele entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, sabendo que ele mais fará nas nossas vidas. Sim, e seja feliz, mas espere com mansidão a herança que o Senhor tem dado para você, que são as suas bênçãos. O próprio salmista vai dizer: é muito linda a minha herança. O outro vai dizer: pede-me e darei as nações sobre a terra, as extremidades por herança. A herança que o Senhor tem dado a cada um de nós são as suas bênçãos, aqui na terra, mas muito mais, a herança que é a vida eterna. E é assim que nós devemos viver. Sim, felicidade é ser farto. Não farto de dinheiro. Não próspero por ser famoso ou poderoso. Mas é ser farto de justiça. O que ele diz? Bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Se você quer ser feliz, busque a justiça de Deus, que é justo. Ele é o reto juiz. Muitos têm dito aí a respeito dos homens, há um supremo tribunal, muitos estão a favor, outros estão contra, mas a verdadeira justiça vem de Deus. Só há um juiz, que é Deus. Só há um Messias, que é Jesus. Só há um que pode nos ensinar o caminho da felicidade, que é o doce Espírito Santo de Deus. Busque a justiça de Deus. E a justiça de Deus, ela é pacífica, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Tenha fome, mas fome e sede de justiça, e Deus vai te dar a justiça, porque Deus é justo.
e o justo nunca mendiga o pão, nem sua descendência passa necessidade. Ser feliz é contar com a misericórdia do Senhor. O Senhor, Ele é misericordioso, é tardio em irar. A misericórdia do Senhor é a causa de não termos sido consumidos porque ela se renova a cada manhã, ela não tem fim. Ser feliz é saber que há nos céus e há também conosco um Deus misericordioso. Mas para você conhecer e entender a misericórdia do Senhor, você também tem que ser misericordioso. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Seja compassivo para com o próximo. Seja solidário com aquele que sofre. Ore por aquele que te persegue e ame até mesmo o seu inimigo. Tenha misericórdia no coração e você será feliz. Porque afinal de contas, alguém disse, São Francisco de Assis, é dando que se recebe. E não há felicidade maior do que ajudar o próximo, do que ter misericórdia e compaixão para com aquele que sofre. Conforme o próprio Senhor Jesus disse, mais bem-aventurado é dar do que receber. Você quer ser feliz? Sirva. E olhe o outro com um olhar de compaixão, o olhar que Jesus sempre olhou. Seja feliz. Porque bem-aventurado os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Muitos têm lutado. Nós estamos vendo que além dessa pandemia, nós estamos vendo tantas pessoas fazendo manifestações contra governo, pró um time de futebol, contra o outro. Há uma única luta que você tem que travar. Não é para um político, a favor ou contra esse ou aquele governante. Não é pelo seu time de futebol. Lute pela paz. Gandhi, sem ser evangélico, Mahatma Gandhi, ele sem dar um tiro, ele libertou o seu país, a Índia, o segundo maior país em população do mundo, de um império muito poderoso, o Império Inglês. Somente com a paz. Nós cristãos temos a paz de Deus, que temos paz com Deus, devemos ter paz interior e paz uns com os outros, porque a palavra de Deus diz, se possível, no que depender de vós, tende paz para com todos os homens. Felizes são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Como é que você é conhecido no seu bairro? Como é que você é conhecido no seu círculo de amigos? Como é que você é conhecido como na sua igreja ou aonde você estiver? Como filho de Deus? Os profetas Elias e Eliseu eram chamados de homens de Deus. E os filhos de Deus empunham uma única arma, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eles têm apenas uma luta, a luta pela paz. Por isso ele é feliz. Felizes são aqueles que verão a Deus. E quem são esses que verão Deus e as suas bênçãos? Você quer ver a glória de Deus? Você quer ver as bênçãos de Deus na sua vida? Você quer sentir a doce presença de Deus na sua vida? Então seja limpo de coração.
Bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Ser limpo de coração aqui não é ser um religioso que carrega a Bíblia para baixo e para cima. Não é ser um religioso que julga todo mundo. Os fariseus se julgavam puros, mas eram pecadores e pecaminosos. Ser limpo de coração aqui é ter um espírito quebrantado, um coração compungido, uma alma limpa diante de Deus. Afinal de contas, como diz o autor de Hebreus, segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Seja puro, seja limpo. Se abstenha de todo pecado, de toda maldade, de todo espírito de ira, de inveja, de maledicência, e você terá um coração puro. Como diz o próprio salmista Davi, cria em mim, Senhor, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. E restitui-me a alegria da salvação. Você quer ser feliz? Você pode ser feliz, desde que você pertença ao reino dos céus. A última bem-aventurança que Jesus Cristo diz aqui é: bem-aventurados são os perseguidos. Perseguidos por causa do nome do Senhor. Aqueles que são injuriados, caluniados, aqueles que as pessoas dizem todo mal contra eles. Aí você vai dizer, mas felizes são os perseguidos? Sim. Quando você tiver a verdadeira humildade, quando você receber o consolo do Espírito Santo e não ser abalado pelas dificuldades, quando você esperar com mansidão a vontade de Deus se cumprir na sua vida, quando você buscar a justiça divina e praticar a misericórdia, vivendo em paz e em santidade de vida, certamente você será uma luz a brilhar nesse mundo. Será um sal que tempera. Mas muitas vezes as pessoas que preferem as trevas em vez da luz vão te perseguir, vão te injuriar, vão te oprimir. Todavia, você não vai se importar, mas você vai estar acima de tudo isso. Porque isso é felicidade. É não se importar com o que os outros pensam de você. É não se importar com o que as pessoas falam de você. É superar tudo aquilo que as pessoas fazem de mal para você. Porque você tem o reino dos céus. E grande será o teu galardão se você praticar a vontade de Deus. Por isso, que você tome esse caminho da felicidade. Não é o caminho mais largo, mas é o caminho que vai te conduzir à felicidade e à salvação. Não é o caminho mais fácil, mas é o caminho que valerá a pena. Seja feliz, mas atente às palavras do Senhor Jesus, senão será impossível a tua felicidade. Mas se você tomar esse caminho ensinado pelo Senhor Jesus, certamente você será feliz, independentemente da tua conta bancária, independentemente do número de amigos que você tem no Facebook, independentemente da posição e do cargo que você ocupa, seja na igreja ou seja no mundo secular. Porque Deus está com você e você pertence ao maior de todos os reinos, o reino dos céus. Que Deus te abençoe.